E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre vida em comunidade, igreja. Nós estamos aqui, esse é a quarta mensagem de uma série de avisa mensagens. que a segunda que não deu para gravar já está no aplicativo do YouTube. Já. Pessoal, uma coisa importante, a segunda mensagem que nós falamos aqui dessa série, ela já está disponível no aplicativo. E no YouTube. E no YouTube também, tá bom? Porque era uma mensagem que tinha dado um problema no Instagram, mas a Kika conseguiu recuperar ali o vídeo, fez um outro vídeo, né? E a gente conseguiu aí, com a ajuda de alguns irmãos, colocar no YouTube. Então tá lá a mensagem, ok? Nós estamos na quarta mensagem hoje. Semana passada falamos sobre termos um relacionamento com Deus. É o que nós podemos esperar por estarmos em Cristo. O tema dessa série é: estou em Cristo, o que posso esperar agora? O que vem, né? E daí, né? O que tem pela frente? Essa série tem o objetivo de te ajudar, mesmo a criar um roteiro, ou a você alinhar suas expectativas, aquilo que te espera nos próximos passos dessa sua jornada de fé ao lado de Jesus Cristo. E o tema de hoje é vida em comunidade. Eu creio que todos nós que estamos em Cristo fomos chamados para viver em comunidade. Se você está em Cristo, isso significa que você foi chamado para uma relação com Deus, como nós falamos na semana passada, mas também uma relação uns com os outros. Ame a Deus e ame ao teu próximo. E eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, poder comunicar para vocês essa verdade e que ela fique guardada no teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos, os nossos corações, e eu oro, Senhor, para que o teu Espírito traga vida a esta mensagem. Eu oro para que o teu Espírito comunique ao nosso Espírito cada uma dessas verdades espirituais, Senhor, e que essa mensagem ela possa trazer transformações reais na nossa vida, transformações definitivas, e que desta forma a gente possa alinhar o nosso coração com o teu coração e viver todo o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso afirmar para vocês, sem nenhuma sombra de dúvidas, que a igreja teve um papel fundamental na minha vida. A igreja ela teve uma função, vamos assim dizer, que foi essencial para o meu desenvolvimento espiritual. E por isso eu gosto muito de falar a respeito de vida em comunidade, de falar sobre a igreja, uma ideia de Deus. Deus construiu essa ideia, Deus arquitetou essa ideia. E quando nós entendemos e quando nós priorizamos e valorizamos a vida em comunidade, essa escolha ela traz resultados maravilhosos na nossa vida. E a minha oração é para que você compreenda essa verdade e para que você perceba o quanto você pode se beneficiar e o quanto a igreja pode fazer diferença direta na sua jornada, na sua caminhada. Os três irmãos no sofá, né? Coisa linda, né? Bate palma, bate palma, esses irmãos. Eles foram sorteados. Coisa linda. Tava vazio, cara, quando ia começando. Caramba, meu, é pra me sentar, brother. Isso é ser igreja, tá, galera? Temos que orar mais para fazer uma igreja de sofá, né? Sofá, igreja de sofá. Eu creio que um dia nós vamos. Vocês creem, galera? Eu tenho essa visão na minha cabeça, assim. Um lugar maravilhoso, assim, cheio de sofá. Puff, sofás. Dá uma rajada. Glória. Quem sabe o que? Mas isso é vida em comunidade. Chegar e sentar no sofá, ficar à vontade, se relacionando com o irmão ali do lado. Isso é lindo, se você entender. Eu oro a Deus, eu
fundo do meu coração, eu oro para que o Espírito Santo te mostre essa verdade. Eu fui muito abençoado, eu, a Kika, o Fi, a nossa família foi muito abençoada, né, Ney? Nós sempre vivemos em comunidade, sempre. A igreja sempre fez parte da nossa vida, às vezes até demais, né, Ney? Às vezes, quando nós casamos, nós somos o primeiro casal da galera assim a casar, né, e ter uma casa. E aí, às vezes a gente chegava do trabalho, já tinha gente sentado no muro, né, Ney? Fala aí. Esperando a gente chegar, mano. Era a igreja estava sentada no muro esperando a gente chegar. E a nossa vida sempre foi assim, sabe? Eu quero dizer para vocês que é um privilégio você poder ter uma família de fé. É algo que deveria fazer parte da vida de cada um de nós, porque é uma ideia de Deus. Eu quero ler alguns versículos para você sobre igreja, trazer um conceito, né, uma base bíblica para nós. Vou ler 3 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Eu peguei alguns versículos, depois você pode ler em casa todo o capítulo, todo o contexto, que falam sobre igreja, sobre essa ideia de Deus, e uma analogia que Paulo usa quando ele se refere a Cristo como um corpo. Acharam aí? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também nós, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Boa noite, Rô, seja bem-vinda, amada. Nós estamos falando disso. Nossa família assim, sempre chega um atrasado. Amém. E faz barulho, entendeu? Mas nós te amamos, Rô. Você faz parte desse lugar. Amém, obrigada. Viu? Ninguém olhou feio para você, só algumas pessoas. É a hora que a gente exercita o amor, entendeu? Que Cristo está gerando em nós amor. Então aqui Paulo está fazendo uma analogia e está dizendo que Cristo é como um corpo. Ele está falando de pessoas que foram batizadas no mesmo Espírito e que receberam de beber desse mesmo Espírito e que formam agora um corpo. Essa é a analogia do apóstolo Paulo. E lá em Colossenses 1,18, ele diz que a cabeça deste corpo é Cristo. Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Está falando a respeito de Jesus. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. E para fechar essa ideia, Efésios capítulo 1, verso 23, Paulo diz assim: a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então Paulo ele traz essa imagem, essa ideia do que é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar inserido numa comunidade que Paulo chama de corpo de Cristo. Amém? Então, se eu estou em Cristo, significa que eu fui inserido, ou fui colocado, ou no termo mais bíblico, eu fui batizado, né, neste corpo, fui inserido nessa comunidade de pessoas que creem. A palavra igreja, se você for ali no Novo Testamento e você olhar o que significava a palavra igreja quando eles falavam esse termo naquele tempo, se referia a uma assembleia. Então Jesus, quando ele falou assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele fazia referência a uma assembleia, ou a uma reunião, ou ajuntamento, ou comunidade de pessoas. Amém? Então igreja, na verdade,
é uma comunidade daqueles que creem. A igreja é uma comunidade de pessoas nascidas de novo numa jornada rumo a Deus. Então isso é igreja. É uma assembleia, ou uma reunião, ou um ajuntamento, ou uma comunidade. Eu gosto da palavra comunidade. Por isso nós assinamos assim, Surf House Comunidade Cristã, porque para mim comunidade remete a pessoas, a um lugar a qual eu pertenço, vidas que se tocam, relacionamento, família. Isso é a igreja de Deus. Portanto, quando eu estou em Cristo, eu preciso entender que eu estou numa relação com Deus, sim, isso é verdade, e essa relação ela é pessoal, é o meu Pai, amém? É o meu Deus, é aquele Deus pessoal, um Deus que trata a minha vida de forma individual, que conhece o meu coração. Então existe uma relação sua com Deus, mas também é verdade que a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós também estamos inseridos numa família. Portanto, não é só sobre relacionamento com Deus, é sobre e também relacionamento uns com os outros. E nós precisamos entender essa dinâmica. Então nós somos inseridos nessa comunidade. A igreja de Cristo ela é esse ajuntamento de todos os que creem. É assim que Deus vê a sua igreja. Quando Deus olha para a terra e Ele vê a sua igreja, Ele vê a sua igreja em toda a extensão da terra. Todo o ajuntamento daqueles que creem, não importa qual seja a sua nacionalidade, a sua raça, a sua cor, o seu sexo, não importa. Amém? Deus ele está olhando ali a sua igreja. Essa é a igreja de Cristo na terra. Nós temos também a igreja de Cristo no Brasil, que é a reunião de todos os brasileiros, né, que creem em Cristo e se reúnem em volta do seu nome. Nós temos a igreja de Jesus em Santa Catarina, né, aqui um pouquinho mais para cá, perto da gente, né, são aqueles que creem em Cristo. Nós temos a igreja de Jesus em Florianópolis. Nós temos a igreja de Jesus no Campeche. Amém? Provavelmente nesse momento existem outras igrejas, comunidades que também se reúnem para cultuar a Deus. Nesse mesmo momento é provável que existam agora igrejas aqui no Campeche. Quando nós falamos a igreja de Jesus no Campeche, é a reunião de todos esses irmãos que estão aí buscando a Deus. E nós também temos a igreja local, que é a igreja na qual nós fazemos parte, na qual nós experimentamos essa ideia de Deus chamada igreja. A igreja local ela é importante porque todo esse conceito, ou essa ideia que ao mesmo tempo ela é um pouco subjetiva, porque ela parece uma coisa muito grande, ao mesmo tempo ela se manifesta na nossa vida porque nós vivemos ela no contexto da nossa comunidade. Amém? Então, é importante nós entendermos que estar em Cristo é fazer parte, é se ligar, é se conectar a uma comunidade local, um lugar onde você de fato vai experimentar, vai vivenciar a ideia de Deus quando Ele pensou nessa, vou usar a expressão certa aqui, nessa loucura que às vezes a gente chama de manicômio, né, Rô? Às vezes a gente chama de outras coisas. Dessa coisa louca que é a igreja. Porque com a probabilidade de um monte de gente diferente, de contextos diferentes de vida, de condições sociais, de história, e de um monte de gente machucada e com problema, qual é a chance desse negócio juntar e dar certo? Sinceramente, pessoal, vocês estão rindo porque vocês estão ficando nervosos? Porque, pessoal, se não for Deus aqui, isso aqui, misericórdia, isso aqui não vai sobreviver um minuto. Porque é uma coisa, a natureza da igreja, ela
é divina, ela não é humana. Não haveria a menor possibilidade desse negócio dar certo se não fosse a centralidade da vida de Cristo em cada um de nós. Ou o fato de nós sermos batizados com o Espírito Santo, o fato de Ele habitar a nossa vida, e por causa de Cristo, então, por Ele ser a razão, o motivo, o centro de todas as coisas, então esse negócio passa a dar certo. E cada vez que o tempo passa, eu fico mais encantado de ver como a nossa igreja é eclética, como a Surf House é uma igreja que não tem um... As pessoas me perguntam assim, como que é a Surf House? Eu falo, quer saber? Vai lá ver. Um dia o Henrique me perguntou assim, então seja uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam assim, qual que é o script? O Henrique. Qual que é o script? O que eu falo para as pessoas? Eu queria algum gancho, eu queria que você me... Eu falei assim, então, eu também não tenho muito script, porque eu falo para a pessoa, você quer saber? Eu vou falar qualquer coisa para ele sobre a Surf House, a referência não vai bater. Eu falo, você quer saber? Vai lá e vê. Vê por você mesmo. Você chega às suas conclusões. Porque esse negócio realmente é algo de Deus, é uma ideia de Deus. Fala para o teu irmão, a igreja é a ideia de Deus. É a ideia dele esse negócio. Não é uma criação de homens, não é uma ideia de homens. E eu vou dizer para você, não há nada de errado nela. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Deus é bom. Então nós sabemos que se Ele criou essa ideia, não há nada de errado com ela, apesar de, infelizmente, algumas pessoas terem, por algum motivo, alguma razão, experiências ruins. Quem já teve experiências ruins em igreja? Tem algumas pessoas. Acontece. Mas o fato de, às vezes, a igreja falhar miseravelmente na sua missão, isso não anula o fato, ou isso não tira o crédito de Deus, pelo fato dele ter criado esse negócio chamado igreja. Há um fenômeno de desigrejados nos últimos tempos, um termo que está sendo usado, desigrejados, pessoas que tiveram uma experiência ruim com a igreja, pessoas que foram machucadas em igrejas, pessoas que sofreram com lideranças abusivas, pessoas que passaram por mãos de pseudos pastores, enfim, existe tudo isso, é verdade, galera, né? A Bíblia fala disso, a Bíblia já nos avisava a respeito dessas coisas. Então muitas vezes as pessoas elas acabam, e aí criou-se um sofisma, uma meia-verdade, criou-se uma ideia de que eu não preciso de igreja, não preciso de instituição, e começa um discurso assim, algumas pessoas falam assim, eu e Deus está tudo certo. Pode ser que esteja, que você realmente crê em Deus, e pode ser que você de fato ame Jesus, e que você acha que talvez a tua relação com Deus é suficiente para você, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E não é essa a ideia de Deus. Então, ainda que você esteja machucado, eu quero dizer para você que isso não elimina a ideia de Deus. A ideia de Deus continua sendo boa, perfeita, agradável, e a igreja é uma ideia de Deus. Amém? E às vezes a igreja pisa na bola, e às vezes é você que pisou na bola. Porque às vezes a igreja falhou na sua missão de ser igreja, mas às vezes você falhou na sua missão de amar o próximo. Amém, queridos? É que essa parte a galera não gosta muito de falar, né? Mas às vezes é você que realmente é um cabra safado. E, por causa disso, então você acabou, vendo situações, as circunstâncias, em vez de amar, você amargou. Em vez de amar, em vez de deixar a vida de Deus fluir nas relações, você acabou se escondendo. E por conta disso, você então acabou achando que você vai viver a sua vida a despeito de Deus. Mas a igreja é de fato uma ideia de Deus, e eu creio que a igreja é o ambiente de Deus para nós. Para ter uma igreja, é o teu ambiente. Eu creio que essa é a ideia de Deus. Deus nos salva, Deus nos perdoa e Ele nos insere no seu corpo.
E Ele nos coloca nesse ambiente como se a igreja fosse uma grande incubadora, aonde nós pudéssemos então crescer e nos desenvolver e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, é muito bom estar neste ambiente, porque Deus criou para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que eu falei, a igreja ela teve um papel fundamental na minha vida, na minha casa, porque ela foi um ambiente que nos proporcionou um desenvolvimento e um crescimento espiritual. Na igreja nós somos acolhidos, na igreja nós somos moldados, na igreja nós somos transformados para sermos mais parecidos com Jesus. Então a igreja é esse ambiente, ou deveria ser um ambiente acolhedor, onde a gente abraça as pessoas e recebe elas por amor. E uma vez que elas são acolhidas e amadas, então elas começam a ser trabalhadas por Deus. O amor de Deus começa a trabalhar as nossas vidas e começa a nos transformar para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13, Paulo, falando sobre a igreja, ele diz assim, Efésios 4,13: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Esse contexto aqui fala sobre a igreja, onde ele escolhe pessoas, onde ele dá dons, e esses dons eles se manifestam nesta comunidade, nessa incubadora, neste ambiente, para que todos nós possamos ser o quê? Transformados, para que todos nós possamos amadurecer e caminhar e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Portanto, se esse é o nosso ambiente, o contrário também é verdadeiro. Fora deste ambiente, nós vamos ter dificuldades. Por isso que muitas vezes essas pessoas que caíram nesse sofisma de achar que podem viver a vida cristã somente elas com Deus, elas acabam se tornando pessoas débeis. Eu aprendi hoje, eu gostei dessa palavra, vocês gostaram, pessoal? Débil. Eu aprendi que é uma palavra em espanhol, sei lá. A Sandra me falou hoje de manhã. Então, sem a experiência da vida em comunidade, a nossa fé se torna débil. O nosso amor não amadurece. O nosso caráter não é lapidado. As nossas emoções não são tratadas. Vivemos ensimesmados e nos tornamos presas fáceis para todo tipo de ataque. Então eu digo isso, queridos, por experiência, eu digo isso por anos de caminhada e por sentar com muitas pessoas e ver o resultado e ver o que acontece com pessoas que por algum motivo ou razão escolheram viver desconectados desta comunidade local, de estar perto de pessoas, de compartilhar a sua vida, de um lugar onde os corações se tocam, onde as vidas se tocam, de um lugar onde você é conhecido, de um lugar onde você ama e é amado, onde você serve e você é servido, esse lugar de contato, de experiência, de vivenciar a igreja. Se nós não vivemos a experiência da comunidade, a nossa fé se torna débil, ou seja, a nossa fé se torna fraca, porque nós não vivemos de fato a fé em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. O nosso amor ele não amadurece. Sabe por quê? Porque você só ama você mesmo. Tem um provérbio que diz assim: aquele que se isola busca seus próprios interesses. Fala para o teu irmão, aquele que se isola busca seus próprios interesses. Faz sentido para vocês? Não é um provérbio meu não, é a Bíblia que está dizendo, né? Sabedorias de Salomão, né? E o que Salomão está dizendo? Que aquele que se isola, na verdade, ele está se isolando porque ele está buscando o quê? Somente os seus próprios interesses.
Então, quando eu não vivo comunidade, quando eu estou nessa história de que não, é só eu e Deus, você vai amar quem? Só você mesmo. É um amor débil, é um amor egoísta, é um amor ensimesmado, é um amor que só está interessado nos seus próprios interesses, nos seus próprios problemas, porque você não se relaciona com ninguém, você não vive essa comunidade, o teu amor ele não amadurece. Por quê? Porque o amor ele precisa ser exercitado. Amém, queridos? Dá uma olhadinha à sua volta aí. Pode virar o pescoço, olha para trás. Olha quanta gente para você amar aí. É ou não é, galera? Então a igreja é um ambiente muito interessante para aqueles que querem experimentar a vida de comunidade, e você realmente aprender a amar. E você vai começar a perceber que, e assim que você começar a ser mais vulnerável e começar a ser mais simpático, né? Tipo, uma pessoa mais aberta, você vai começar a conhecer gente, e você vai perceber que vai ter pessoas que você vai se conectar rapidinho, assim, que você vai ter uma afinidade maravilhosa, pessoas super, vou falar simpática, mas não é uma palavra, escoladas, agradáveis, gente agradável, sabe? E vai ser maravilhoso, e ao mesmo tempo você vai encontrar um monte de malas sem alça, sem rodinha e sem zíper. Sem rodinha, sem zíper. Você vai encontrar um monte de gente, uia, meu Deus do céu, aí aquele, não, meu santo não bateu, né? O crente falando, meu santo não bateu com o santo do irmão. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a fazer o quê? Faltar no culto? Deixar de frequentar a comunidade? Por causa dos malas? Não, galera, você vai começar o quê? A amar. Amar as malas. Sabe por quê? Porque para início de conversa, a maior mala sem alça era você. E Jesus te amou. E Jesus falou assim: eu quero que você ame o meu próximo como eu te amei, sua mala. O versículo, né? Todo mundo atualizado no versículo. Misericórdia, Senhor, atualizado. Né? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Nós não merecíamos o amor de Deus. E talvez você vai encontrar nesse lugar pessoas que, sei lá, por algum motivo, alguma razão, ou o cara, sei lá, tropeçou no seu pé, né? Ou o cara se encontrou com ele naquele dia, ele estava mal-humorado, ele estava com um problema, e ele não te deu bom dia. Aí às vezes tem uns irmãos que falam assim: ai, pastor, não me deu bom dia. Às vezes eu não vi, né? Às vezes eu nem percebi. Acontece cada coisa estranha nesse lugar, né, pessoal? E aí a gente tem que amar. Então, a vida em comunidade, ela nos empurra, vamos dizer assim, nos estimula a desenvolver o amor, a amadurecer esse amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nós por meio do Espírito Santo. Então, Deus está derramando esse amor para que eu aprenda a amar. Amar aqueles que estão ao meu lado, amar a minha família, amar a minha comunidade de fé, amar a igreja no qual Deus me inseriu, estar perto deles, seja no contexto local, seja no contexto das igrejas que estão à nossa volta, né? Do contexto daquilo que Deus nos chamou para viver. O nosso caráter não é lapidado, sabe por quê? Porque quando eu vivo sozinho, eu vivo em si mesmado. Então, eu não sou exortado, eu não sou confrontado. E a igreja é um ambiente maravilhoso para que você possa ouvir umas verdades, né? Em amor. Nossa, quanta verdade eu ouvi na minha vida na igreja. E às vezes dói, porque às vezes a gente tem um orgulhozinho, né? Mas a igreja é um lugar onde nós podemos ser exortados em amor. Pessoas que nos amam, pessoas que se importam conosco, elas podem perceber que você teve algum desvio de caráter, alguma coisa que precisa ser trabalhada na tua vida, e ela pode se aproximar de você, lugar onde os corações se tocam, e uma palavra
que é colocada com amor, da forma correta, do jeito certo, no tempo certo, ela vai produzir grandes transformações na nossa vida. Então, é o lugar onde nós somos lapidados, as nossas emoções são tratadas. Nossa, como é bom às vezes chegar e receber um abraço gostoso. Como é bom às vezes receber uma palavra de ânimo, de incentivo num momento difícil da sua vida. Coisas que precisam ser tratadas aqui dentro, que você está carregando há muitos tempos. O Espírito Santo vai trabalhando as nossas emoções neste lugar. Queridos, a igreja é uma ideia maravilhosa de Deus. E eu oro para que você perceba isso e para que você viva isso intensamente. Sabe, tem algumas coisas que Deus vai tratar na sua vida de modo particular. Sabe aquele versículo que Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a porta e converse com teu pai e em segredo ele te responderá. O varão aqui está orientando aqui. Diretor aqui. Os universitários. E aí o que vai acontecer? E nesse lugar secreto, nesse ambiente que é só seu e dele, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, nesse lugar. Amém, queridos? Isso é bíblico, isso é verdadeiro. Não tem nada de errado nisso. Mas outras tantas coisas Deus vai tratar no âmbito da comunidade. Portanto, o pacote completo é a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Então, quanto mais intenso eu vivo essa dimensão vertical e essa dimensão horizontal, mais Deus vai trabalhar na minha vida. Porque tem coisas que Ele só vai fazer na minha vida aqui, nesse lugar, é nesse ambiente, onde as vidas vão se tocar. Está lá em Provérbios 27, 17, mais um provérbio de Salomão, onde ele diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Qual a ideia aqui? Qual que é a ideia de Deus? Deus criou uma comunidade de pessoas diferentes, onde a vida dele está sendo derramada, onde o amor dele está sendo derramado, e à medida em que nós vivemos, à medida em que nós nos tocamos, à medida em que os nossos corações se tocam, as nossas vidas se tocam, é nesse lugar onde o ferro afia o ferro que nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver espiritualmente. Portanto, fora deste ambiente, dificilmente você vai ter uma vida cristã saudável, madura, e você vai se desenvolver da forma como Deus quer. Amém? Quem tem aprendido coisas aqui nesse lugar? Eu não estou falando só da pregação. Tem aprendido através de relacionamentos, de trocas. Amém? É assim que Deus faz. Eu creio que é assim que Deus trabalha. E eu louvo a Deus porque esse lugar tem abençoado muito a minha vida. Eu tenho aprendido muito aqui. Eu posso falar pela Kika também, com certeza, né, Ney? Nós temos aprendido muito nesse lugar. Deus tem forjado a nossa vida, Deus tem trabalhado várias áreas da nossa vida. E eu tenho crescido aqui porque nós nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade. Como pastores, nós também estamos no meio de vocês. Nós também estamos ensinando e também estamos aprendendo. Nós estamos ministrando e também estamos sendo ministrados. E por isso, esse lugar acaba tendo um papel fundamental no nosso desenvolvimento também, enquanto pastores, enquanto líderes. Um lugar onde eu posso receber uma orientação, onde eu posso receber um puxão de orelha, ou eu posso receber uma palavra de encorajamento, ou um alerta, ou olha, pastor, tal, e aí, sabe, a gente vai aprendendo, crescendo juntos. Outro dia eu fui desabafar com um irmão, eu falei, tava meio dando de coitado assim, aí me deu um pedala, Robinho, assim, pá! Falei, nossa, glória a Deus, já saí daquela conversa, já meio tonto, da budoada, e ao mesmo tempo feliz, né? Eu falei, caramba, meu, é isso aí, quer saber, é isso mesmo, né? Já dá aquela animada,
e você já joga aquela, como é que é? Solta poeira, não. Sacode a poeira, então volta pro cima, né? Ainda dá a sacudida na poeira e já saí, até com o peito estufado, assim, achando que eu cara, eu tomei um pedala Robinho. Sabe por que eu tomei um pedala Robinho? Porque é um ambiente que a gente está construindo de uma cultura onde as vidas se importam e a gente não fala o que a pessoa quer ouvir, a gente fala aquilo que é necessário, que é importante, que é relevante. Esse é o ambiente de igreja. Então, como a gente cresce nesse lugar, queridos, como é bom estar aqui. Não tenha medo, seja vulnerável. Você vai errar, vai, todo mundo erra. Você vai ter dificuldade, vai, todo mundo tem dificuldade. O importante é que a gente está jogado num lugar de amor, onde a gente vai experimentar a transformação de Deus nas nossas vidas e todo mundo vai caminhar junto. Amém? Amém. Vai começar em nós aqui. Nós também precisamos de vocês, nós também aprendemos com vocês. E eu listei aqui alguns benefícios da vida em comunidade, para a gente caminhar aqui para o fim. A vida em comunidade, ela traz alguns benefícios, que eu quero compartilhar até para te incentivar a você, se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, de que você, deixe para lá todas as dúvidas e você mergulhe nessa ideia de Deus chamado igreja. Primeiro benefício de viver em comunidade é o pertencimento. Eu creio que a igreja, quando eu vivo igreja, eu recebo um sentimento muito claro no meu coração de que eu pertenço a algum lugar. Nessa vida, é bom saber que a gente faz parte de um lugar. Não é, pessoal? Não é um lugar onde eu vou. É um lugar que eu faço parte, é diferente, sabe? Não é assim, eu vou ali pegar um culto. Bom, você pode ir lá pegar um culto, não tem problema, né? Algumas pessoas falam isso, eu vou ali pegar um culto ali. Não é sobre isso, não é sobre uma programação, não é sobre você vir consumir algo que está sendo oferecido para você e que muitas vezes é bem legal porque é de graça, né? Não é sobre isso, é sobre pertencimento, é sobre você saber que existe um lugar que você é conhecido, um lugar onde as pessoas conhecem o teu nome, elas te chamam pelo teu nome. É a minha família de fé, é o lugar ao qual eu faço parte, é essa sensação de pertencimento genuíno. Tá certo que talvez nem todo mundo vai saber como você chama. A comunidade está crescendo e vai chegando mais gente, e às vezes eu falo, às vezes tem gente que a gente não sabe quem é, e para mim é muito estranho isso. Essa semana eu comecei a nadar, pessoal. A minha esposa amada me deu de presente. Ela falou assim, não. Ela falou, Nele, vou te dar de presente uma natação, vai fazer natação. E o médico falou, pode nadar sem boia, não vai ter problema. E aí eu fui lá fazer a minha matrícula lá na escola. E aí eu tava saindo assim, e tinha uma moça sentada num púlpito assim, e ela olhou pra mim assim e falou, oi Serginho, você veio nadar? Aí eu olhei pra cara dela. Eu não sei se essa pessoa está aqui. Como você chama? Natália. Pronto, agora eu sei quem é a Natália. Eu imaginei assim, né? Eu fiz uma cara de, tipo, de intimidade, né? Tal, poxa, que legal e tal. E eu fiquei pensando, quem é? Como ela chama? Né? E imaginei que fosse da igreja, provavelmente alguém que me chamou pelo nome, né? E fez uma cara de pertencimento, né? E eu falei, meu Deus! Desculpa, Natália. Agora eu sei o teu nome. E aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, falei, Nê, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tava na Sotário, né? Eu pra Kika. Eu falei, se tinha sido a Kika, ela guarda a fisionomia, né? E eu fiquei assim e tal, enfim.
Por que eu estou dando essa história? Porque às vezes as pessoas não vão saber o seu nome, né? Mas com certeza algumas pessoas vão te conhecer. Você vai fazer amigos maravilhosos aqui, você vai criar vínculos, você vai construir relações maravilhosas nesse lugar. Porque essa é a ideia de Deus quando a gente fala igreja. Esse lugar ao qual eu pertenço. Outro benefício da viver em comunidade é o benefício dessa rede de relacionamento que nós criamos, né? Eu tenho grandes amigos aqui na igreja. Eu sinto que eu conheço as pessoas. Porque um dos problemas de ser pastor é porque muitas vezes as pessoas, a gente não conhece de fato as pessoas. Porque as pessoas têm mais dificuldade de serem quem elas são, mas aqui nós somos o quê, pessoal? Real, relevante e salgado. Nós somos de verdade, nós não gostamos de máscara. Isso tem sido maravilhoso, porque nós temos feito amigos de verdade. Deus me deu amigos preciosos aqui nesse lugar. Então nós criamos uma rede de relacionamento. Então eu creio que nesse ambiente chamado igreja, você não vai ser amigo de todo mundo. Não é essa ideia de ideal, eu acho meio surreal, né? Mas você vai ser amigo de muitas pessoas, você vai criar amizades tão verdadeiras que elas vão marcar a tua vida. Eu louvo a Deus porque nessa caminhada nós encontramos pessoas maravilhosas na nossa vida, pessoas que foram muito importantes. A Neuza está falando aqui que faltou elegante. A Neuza falou que faltou elegante lá, pessoal. O pessoal da live também participa do culto. Tá bom, Neuza. Nós também somos o quê, pessoal? Elegantes. Valeu, Neuza. Obrigado pela sua contribuição. Deve estar no sofá dela lá. Vira pra cá, não vira pra cá. Espertinha, viu, Neuza? Pegando você, ó. Rede de relacionamento. Então nós construímos e tem pessoas que passaram pela nossa vida nesse tempo de igreja, de comunidade, que foram extremamente importantes para nós. Nossa, foi assim, marcou a nossa vida. Foram pessoas que tocaram a nossa alma de uma forma muito especial, que fizeram diferença na nossa vida. E apesar da distância de hoje nós não estarmos mais próximos, né, não temos mais o contato, Presença. o convívio, são pessoas que estão guardadas no nosso coração. Então eu creio que se você mergulhar na comunidade, você vai encontrar esse tipo de gente, pessoas que vão te amar e que vão demonstrar o amor de Cristo por você e que vão ser fundamentais na sua caminhada. Então eu desejo do fundo do meu coração que você faça nesse lugar grandes amigos para toda a sua vida. Amém? O outro benefício de viver em comunidade é o apoio e suporte. Vão ter dias na sua jornada, queridos, que eles vão ser dias muito difíceis e que vai parecer quase insuportável você continuar a sua caminhada. Quem já teve dias assim? Dá vontade de chutar tudo, né? Assim é a vida. E não há lugar melhor para você estar ou para você ir do que a comunidade. Porque nesses dias difíceis você vai precisar de alguém que te dê uma palavra. Você vai precisar de alguém que te abrace. Você vai precisar de alguém que, sabe, te segure. Ou talvez que te carregue no colo. Você vai precisar de amigos de verdade, de irmãos que vão te abraçar nesse tempo de dificuldade, para que você possa suportar os dias difíceis. Como comunidade é um lugar bendito, queridos, onde você pode chegar às vezes moído, cansado, batido e sair renovado, porque você encontrou ali irmãos que te amam de verdade e que estão dispostos a ir com você até o fim. Esse é um benefício de viver em comunidade. Outro benefício maravilhoso é a completude. Eu gostei dessa palavra também, completude, né? Sabe por quê? Porque aqui nós somos pessoas totalmente diferentes. E por sermos diferentes, nós nos completamos. É ou não é? Então, na vida em comunidade, eu me torno completo, porque eu sei que está à minha disposição tudo aquilo que eu preciso.
Então eu tenho um tipo de ferramenta que Deus me deu, talvez um dom, um talento que Deus me deu, mas você tem um outro dom, um outro talento, e outro irmão tem um outro tipo de dom, um outro tipo de talento. Então quando nós estamos juntos, nós conseguimos fazer as coisas porque nós nos tornamos completos. Nessa semana nós fizemos a nossa cerca. Quem viu a nossa cerca ali? Quem gostou? Se não gostou, mas deu trabalho pra caramba. Nós parecemos uns tatuzinhos aí fazendo buraco. Eu, o Henrique, mais quem estava aí? O Hélio, o Beto. E ó, semana toda ali. E é legal porque o Hélio trouxe umas ferramentas, né, Hélio? Aí depois o Henrique pegou e veio e trouxe outras ferramentas. E à medida que as ferramentas iam chegando, o trabalho ia ficando mais fácil. Porque cada um tinha uma ideia, um dom, uma maneira de fazer a coisa de forma diferente. Aí a gente estava um dia ali cavando um buraco, meu Deus do céu. Pensa num lugar cheio de pedra, pessoal. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí, o Hélio, coitado, a mão dele parecia que tinha mergulhado num óleo quente. Né? Tá cheio de bolha. A luvinha dele lá e pau, aquelas pedras. Aí chegou o G. Fez um trabalho, chegou aí, vou ajudar vocês. Aí o G chegou, não deu força nenhuma. Essa, com uma espátulazinha. E tá tirando pedra. Fez um buraco e ficou assim, ó. Tipo, o que esse cara fez, né? Não era força, era o jeito, né? E a gente estava ali usando a ferramenta, mas de um jeito talvez equivocado, mas fazendo, a gente avançou, né? Então, assim, cada um traz uma ferramenta, cada um traz um jeito. O corpo de Cristo é assim. Eu sou mão, outro é pé, outro é orelha, outro é boca, outro é perna, né? E aí nós juntos somos completos, somos um só corpo, não falta nada. Então esse ambiente ele é maravilhoso porque eu encontro aqui aquilo que me falta, eu encontro no corpo de Cristo. Amém. Amém? Benefícios de viver em comunidade, o serviço. É o lugar onde eu posso servir, o lugar onde eu posso exercer os meus dons, os meus talentos, o lugar onde eu posso fazer algo útil para o reino de Deus. O lugar onde eu posso dizer, Senhor, esse aqui, eu tenho... É maravilhoso. Vocês não sabem, tem tanta coisa que acontece aqui, pessoal, diferente. E é lindo ver como as pessoas, elas logo se conectam com aquilo que elas gostam. A gente tem um mutirão aqui no sábado, e no mutirão o Hélio e a sua trupe aí faz ali a listinha e tal, e aí vai começar a distribuir tarefa. Aí chega um, já pega uma coisa, chega um, pega outra coisa, e cada um meio que naquilo que, né, que gosta de fazer, ou que entende alguma coisa. Outro dia nós estávamos limpando aqui, aí o Thiago está aí? Tem tanto Thiago, não. Tem tanto Thiago, não. O Thiago veio de manhã. Ele se engatou naquela calha ali, eu fiquei abismado, meu. E estava sujo, né? Ele estava entupido, estava cheio de galho daquele eucalipto. E, ele pegou uma escadinha ali, ele subiu naquela calha. E ele veio tirando com a mão assim, botando no saco, limpando tudo aquilo. Ele limpou olha o que tem de calha, lá da minha sala, até aqui na ponta aqui do nosso escritório, ali, até a ponta aqui do depósito. Ele veio puxando, veio limpando, veio arrumando. E eu estava ali fazendo outras coisas, só observando, né? E foi, avançou, chegou até aqui, então depois pegou uma mangueira, aí ele foi com a mangueira, começou a desentupir as saídas de água e tal, eu só olhando, né? Observando uma hora, no sol, pensa no sol. E aí passou um tempo, deu uma abstraída, a hora que eu olhei de novo, ele estava lustrando. Galera, ouve o que eu estou dizendo para vocês. Ele estava lustrando a calha com uma flanela. Fala aí, velho. Passando paninho. Ele veio lustrando a calha lá da ponta até o final.
Eu falei, nós achamos o homem da calha. Pensa, galera. Que trabalho difícil, que trabalho cansativo, no sol, né? Você se suja inteiro. E eu vi ali o cara servindo em uma... Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava amando. Não tem outra expressão para dizer. Ele estava amando a igreja. Amando na prática, porque o servir não era limpar a calha. Ele estava amando a gente. Ele estava amando as crianças. Ele estava amando todo esse telhado. Meu Deus do céu, é só Jesus para fazer um negócio desse. E quando ele passou aquela lustrada final, me constrangeu. Eu falei, eu sou um miserável. Se eu estivesse no lugar dele ali, olha, eu tinha passado a mão ali, botado a sujeira no saco e já tinha praguejado. A gente aprende também, viu, pessoal? E ele serviu. É um benefício maravilhoso viver em comunidade. Estou dando um exemplo, né? Tem tantas formas de servir aqui. O benefício de viver em comunidade é porque aqui você vive um lugar seguro. A segurança de viver em família. A segurança de estar num lugar onde você é amado, onde você é cuidado. Não é maravilhoso isso, queridos? Um lugar seguro, um porto seguro. Eu creio que a igreja é o lugar mais seguro da terra. Ainda que eu fale isso pela fé. Amém? Mas eu creio que a igreja, por ser um projeto de Deus, ser uma ideia de Deus, a igreja é o lugar mais seguro da terra. Não há ambiente mais seguro para o cristão do que a igreja de Cristo, ou estar inserido nessa comunidade de pessoas que amam a Deus e amam umas às outras e estão dispostas a viverem essa cumplicidade, essa empatia, esse amor, para que todos nós possamos avançar e chegarmos no céu juntos. Amém, amados? Amém. Então eu quero terminar encorajando você nessa noite. Talvez você esteja nos visitando, talvez você não seja de Floripa, talvez você seja de outra cidade, não importa. Quando você voltar para casa, se você não estiver conectado a uma comunidade local, eu quero te encorajar, faça parte de uma comunidade. Amém? Se você é daqui de Floripa e você não tem uma comunidade, procure uma comunidade. Procure um lugar onde você se sinta bem. Procure um lugar onde as pessoas tenham empatia. Ou se você percebe que essas pessoas estão fazendo algo, estão vivendo algo que está alinhado ao teu coração, que você se sente bem nesse lugar, que seja um lugar que a Bíblia está sendo aberta, onde as pessoas vivem verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Procure esse lugar, se conecte, seja vulnerável, não tenha medo. Ah, pastor, mas eu já me chateei demais, eu já me desapontei demais, eu já tanta coisa. E eu pergunto para você, e aí, você vai fazer o que com tudo isso? Você vai ficar escravo dessa dor? Você vai ficar escravo do medo, preso nessas amarras de amargura? Eu te convido a você largar tudo isso, deixar de lado e viver a igreja. Há um lugar de cura, há um lugar de transformação. Amém? Não precisa ser surf house, não estou aqui fazendo propaganda da igreja, não. Eu quero que você encontre o teu lugar, o lugar onde você se sente parte mesmo, um lugar onde Deus fala com você, um lugar onde você encontra amigos, onde você vê a presença de Deus. Esse lugar é o teu lugar. Amém? Uma vez que você se dispõe a viver a igreja, ser igreja, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas, porque você está em Cristo. E você pode esperar viver numa grande família. Essa grande família é a igreja. É o lugar que Deus escolheu para você. Em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Deus. Eu sou grato a Ti pela família que o Senhor está formando aqui. Como é precioso, Senhor, saber que o Senhor sonhou, o Senhor idealizou, o Senhor sonhou essa ideia de igreja, de que o Senhor preparou esse ambiente para nós, um lugar seguro para a nossa jornada espiritual, um lugar onde nós podemos ser igreja, um lugar onde
podemos viver comunidade. Um lugar que nos convida a vivermos além de nós mesmos. Como nós precisamos, Senhor, aprender a sairmos do casulo, da caverna. Quantas vezes nós temos a tendência de nos isolar e vivemos à margem deste ambiente chamado igreja. Parece mais confortável, Senhor. Eu acho que essa é a nossa grande tentação. Parece mais fácil, parece mais confortável nós não nos envolvermos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós percebemos que nós vamos nos fechando, nós vamos vivendo só para nós mesmos, continuamos egoístas, continuamos ensimesmados, e o tempo vai passando e a solidão vai tomando conta, e o tempo vai passando e nós não temos amigos de verdade, irmãos. A nossa vida espiritual, ela fica patinando, ela não sai do lugar. Mas nessa noite nós queremos fazer diferente, Senhor. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos aqui. Eu peço, Deus, que toda trava seja tirada das nossas vidas, que todo medo seja dissipado das nossas vidas, porque a tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Então nós não queremos ficar escravos do medo, ou presos por qualquer outro tipo de trauma, ou dor, ou mágoa, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser livres de tudo isso, e queremos mergulhar nesta comunidade de amor e sermos vulneráveis, Senhor, para que então os nossos corações toquem de verdade, e o teu amor seja derramado para que todos nós possamos crescer, nos desenvolvermos e sermos mais parecidos com Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor crie neste lugar uma grande família, que acima de tudo o teu amor seja o combustível, o motivo, seja aquilo que nos mova aqui, Senhor. E que através do teu amor e vivendo na verdade, todos nós possamos nos desenvolver, e assim o teu nome seja glorificado nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aquele que se sente sozinho hoje. Se há pessoas aqui solitárias no nosso meio, Senhor, eu oro, Deus, prepara para ela amigos preciosos aqui nesse lugar, Senhor. Que toda sensação, sentimento de solidão seja substituído por uma grande expectativa, Senhor, por uma grande expectativa de que, de fato, existe a possibilidade de se construir relacionamentos saudáveis, verdadeiros. E assim, todos nós, Senhor, diante do Senhor, todos nós possamos dar as nossas mãos e fazermos igreja, e sermos igreja, e vivermos igreja nesse lugar, da forma como o Senhor idealizou, da forma como o Senhor sonhou. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. Em nome de